Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Barreto e estou muito feliz de estar retornando a esse nosso mercado em pauta, esse momento que eu vou buscar levar algumas informações que tenham realmente relevância no nosso dia a dia. E eu quero começar falando com vocês sobre o conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio, do outro lado do mundo, entre o Irã, Israel e Estados Unidos. Eu não vou entrar aqui no mérito do conflito em si, mas sim no que esse conflito afeta na nossa economia. E não só na economia brasileira, na economia do mundo. O Irã, ele é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. E lá no Irã existe um estreito de Hormuz, que é uma passagem marítima, onde tem o escoamento, onde os países do Oriente Médio mandam o seu petróleo para fora, né, para o mundo. E esse estreito, em decorrência da guerra, está sendo fechado pelo Irã. Com isso, vem aquela velha regra da oferta e da demanda. Se o petróleo está sendo represado naquela região, e lá é mais de 20% do petróleo do mundo passa por aquele canal, nós temos uma oferta menor e uma demanda crescente no mundo todo. Com isso, o barril de petróleo disparou. Chegou a $120 nos últimos dias. Ele deu uma recuada nesse momento que eu estou gravando, estava um pouco mais de $103, mas aí tá tendo uma variação. Mas a questão é que está com uma estabilidade gigantesca. E aí você me pergunta, o que isso afeta na minha vida aqui no Brasil, especificamente aqui no Ceará, onde eu me encontro? A nossa infraestrutura foi projetada e é projetada, vem passando por transformações, mas a nossa principal fonte de energia é o petróleo e seu derivado. Então, o caminhão que carrega os alimentos é combustível, o carro que você anda é gasolina, o gás que você cozinha em casa é um derivado de petróleo, a garrafa PET, enfim, diversas coisas. Então, o que vai acontecer naturalmente se esse conflito continuar? O barril do petróleo vai subir nas primeiras semanas. Até a própria Petrobras ela não quis repassar mais hoje. Ela já repassou, o diesel já subiu. Então isso, consequentemente, vai afetar o frete do caminhão, que carrega o arroz, os legumes, as carnes, o avião, que é o combustível de avião, vai ser afetado. As máquinas agrícolas do agronegócio, que faz a plantação, que faz a colheita, que também funciona a diesel, vai aumentar o seu custo. Então, tudo isso vai causar, está causando uma pressão de preço que resulta na nossa amada inflação. Inflação, de uma forma simples, é quando você tem um dinheiro que você comprava X valor e agora aquele mesmo dinheiro não compra mais aquele bem de mesmo valor que você comprava anteriormente. Que é justamente alguns indicadores que eu tenho que falar para saber como isso vai afetar na sua vida. A gente vem aqui no Brasil com um juros muito alto. E os juros é o principal remédio para controlar a bendita da inflação. Nos últimos meses, essa inflação ela vem mostrando uma tendência de queda, uma certa estabilidade. E aqui eu não vou entrar nos núcleos da inflação, mas sim numa trajetória que é dito pelo mercado como um todo que a taxa de juros agora em março, agora na próxima quarta-feira, ela vai ter um corte. Existe uma divisão entre se vai cortar 0,5 ou 0,25. A tendência com essa guerra é que corte somente 0,25, tá? Além do Brasil, nós também teremos a decisão de juros nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos a tendência é que se mantenha, principalmente porque os Estados Unidos está encabeçando junto com Israel esse conflito lá no Oriente Médio. Existem várias instabilidades dentro do próprio Estados Unidos que está fazendo uma possível manutenção de juros. Quando a gente olha esse cenário, quando a gente olha agora fevereiro de 26, nós tivemos uma inflação que veio 0,7. Quando a gente olha o acumulado, que é os últimos 12 meses, nós temos uma inflação de 3,8. Acima do objetivo, mas dentro do intervalo da meta. Então, isso causa se fosse somente essa informação, realmente está um cenário favorável ao Banco Central iniciar o corte. Aonde chama a atenção? A alta do dólar. O dólar ele vinha numa casa ali de 5,15, 5,14 e o dólar na última sexta-feira fechou a 5,32. Então o dólar vem se afetando. Aí você me pergunta, Barreto, por que isso
afeta a minha vida. Um pouco mais de 25% de tudo que a gente consome aqui no Brasil é importado. O que significa isso? Que ele vem de fora do Brasil. Seja ou na sua totalidade, ou parte do que é consumido, é trazido de outros países. E para pagar isso, a gente paga em dólar. Então, se você tem uma moeda que ela é o refúgio do mundo, se valorizando frente à nossa moeda, significa que quem traz vai pagar mais, e se ele paga mais, ele vai repassar isso através de preço, ele vai repassar isso para a gente, que é o consumidor final. Então, a tendência do mundo agora, nesse exato momento, pela essa guerra, pela pressão que está causando, principalmente no petróleo, é que a gente tenha uma tendência de aumento de inflação. Isso pode ser pontual, como não pode ser. Se a guerra acabar, se começar a escoar petróleo de novo, o barril vai cair, e esse fator vai ser uma coisa momentânea. Se isso perdurar por mais dias, vai pressionar a inflação, seja ela através da oferta do próprio petróleo, de seus derivados, ou através de câmbio, encarecendo as coisas, e isso vai fazer com que os bancos centrais aqui no Brasil e no mundo revejam se vão começar a cortar juros ou se vão continuar. Aqui no Brasil, como eu já falei, a gente acredita que vai ter uma questão de corte de juros na próxima quarta-feira. Boa parte do mercado acredita que vai ser 0,25, e a tendência vai continuar com esse corte de juros. Isso, claro, que vai ter um impacto, essa questão da guerra. E aí, qual a minha ideia aqui dessa nossa conversa? Não só falar sobre esses indicadores, mas eu queria falar um pouco sobre pessoa física e jurídica. O que é que isso vai afetar? Nós temos hoje no Brasil uma taxa básica de 15% atualmente. Então, é um juros muito alto. E isso é só o custo do dinheiro. Quando você coloca o spread bancário, que é a diferença de quanto o banco cobra para o quanto ele capta e quanto ele vai te emprestar, é o intervalo do custo mais a rentabilidade. Isso nós estamos falando, uma pessoa física pode chegar a 30%, a 40%, a 50%, a 100% ao ano, dependendo da linha que você está captando esse recurso. Então, se você está do lado das pessoas que tem capacidade de poupar, que tem capacidade de investir, ainda é um momento de você ir para a renda fixa, de você procurar o seu banco, procurar o seu assessor de investimento, o seu gerente, e aproveitar esse momento. Se você está usando cartão de crédito, se você está usando rotativo, esse é o momento de você buscar uma opção junto à sua instituição para fazer um parcelamento dessas dívidas, trocar isso por uma dívida mais barata, por um consignado, que tem uma taxa média menor do que essas dívidas, alongar isso e cancelar essas linhas mais caras. Isso a gente chama de trocar uma dívida, vamos colocar mais onerosa, mais cara, por uma dívida mais barata, e parar o descontrole na pessoa física, tá bom? O ideal aqui é o seguinte, nesse momento você controlar suas contas e buscar não fazer dívida que não vai te trazer renda. Esse é o primeiro momento. E falando diretamente para a pessoa jurídica, que é a minha expertise, que é o que eu faço, esse é o momento de você olhar a sua dívida, olhar como está a sua estrutura de capital. Ainda é recomendável, se você for fazer captação, pegar empréstimo, pegar pós-fixado, porque mesmo que tenha a tendência de queda, a gente tem que esperar como isso vai se acomodar. Se você pegar a taxa pré, provavelmente você vai pegar pré lá em cima, então é aconselhável você fazer uma captação em pós-fixado, onde tem uma parte pré e a parte pós, principalmente indexada ao CDI. Outra situação, se você faz captação em dólar, faça usando hedge, não faça sem cobertura, porque com essa estabilidade de câmbio isso pode variar. É o momento de você fazer captação de dívida boa. E o que é essa captação de dívida boa? Nós temos um cenário que vem se deteriorando há muito tempo. Nós tivemos recuperação judicial do Pão de Açúcar, a Raízen, né, que é extrajudicial, não é a judicial, mas é a extrajudicial. As empresas estão tendo dificuldade de pagar a sua dívida. Nesse momento de estresse, sempre aparecem oportunidades para quem tem uma boa estrutura de capital, quem tem boas garantias e quem tem um bom modelo de negócio, podemos falar assim. Então, esse é o momento da captação de dívida boa. O que é dívida boa? É aquela que você faz a dívida
E esse investimento que você vai fazer, ele vai gerar receita, aumento de faturamento e rentabilidade, que vai te proporcionar a pagar a dívida e aumentar, melhorar a sua margem, que é a sua lucratividade. Então, esse é o momento adequado, mas tome muito cuidado. Olhe a estrutura dessa dívida, olhe o alongamento para não deixar a dívida no seu curto prazo, que é nos 12 meses, primeiro mês. Busque uma estruturação onde você oferece garantia, onde você passa maior credibilidade para conseguir menores taxas de juros, mais alongamento e tirar pressão do seu caixa. E aqui é o estudo que eu faço nesse momento. Pode ser que semana que vem a gente já venha aqui com outro cenário, mas hoje o cenário que nós temos é pressão no petróleo, que provavelmente vai pressionar a inflação através de produtos, alimentos ou através de câmbio. E nós temos, por esse motivo, o Banco Central do Brasil e do mundo olhando esse fator inflação com mais cuidado, o que pode desacelerar o corte de juros no próximo período. Tá bom? Espero que essas informações tenham te ajudado na sua pessoa física e na sua pessoa jurídica. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e uma boa semana de negócios.